Tem algo começando a cheirar muito mal dentro do Real Madrid. E desta vez não estamos falando de um simples debate futebolístico. Não estamos falando de caos, de descontrole, de uma sensação de fim de ciclo que a cada dia fica mais evidente. Porque enquanto o Barça de Flick empolga, conecta com a torcida e volta a ser respeitado na Europa, em Madrid eles estão entrando em uma espiral perigosíssima e tudo explodiu nas últimas horas. Porque a convocação para a Copa do Mundo de Seleções deixou uma imagem devastadora para o madridismo. Uma imagem humilhante. Nenhum jogador espanhol do Real Madrid foi chamado para a seleção da Espanha. Nenhum. Zero. Nenhum sequer. E isso, para um clube que vive se gabando de ter o melhor elenco do mundo, é um golpe duríssimo. Mas espera, porque o mais grave vem agora. Porque o Camavinga também não estará com a França. E o Arnold também não estará com a Inglaterra. Ou seja, o suposto projeto galáctico do Madrid fica sem representação realmente importante em várias das grandes seleções. E sinceramente isso levanta uma pergunta brutal. Esse elenco era realmente tão bom quanto queriam nos vender? Porque há meses ouvimos que o Madrid tinha um time imparável, uma geração histórica, um elenco lendário. E a realidade é bem diferente. A realidade é que a Europa já não olha mais para o Madrid com o mesmo medo. E o mais impressionante de tudo é que o próprio madridismo começa a perceber isso. Apareceu um candidato à presidência disposto a explodir tudo, Henrique Riquelme. E cuidado, porque o que ele disse é uma verdadeira bomba. Porque ele criticou duramente Florentino Pérez. Duríssimo. E isso dentro do madridismo é praticamente um sacrilégio. Mas Riquelme decidiu romper o silêncio. E ele começou a dizer coisas que muitos madridistas já pensam há muito tempo, mas que ninguém tinha coragem de verbalizar publicamente. Ele criticou o tratamento ao sócio, criticou a gestão do Bernabéu. Ele criticou a falta de títulos importantes nos últimos anos. E atenção, porque aqui vem uma das frases mais devastadoras de todas. Segundo Riquelme, o Real Madrid não pode vender como sucesso uma fase em que, em 2 anos, não dominou nem a Europa nem a Espanha. E sinceramente ele tem razão. Porque o discurso do madridismo muitas vezes vive mais da propaganda do que da realidade. Porque enquanto eles vendem a ideia de eras históricas, o Barça voltou a conquistar títulos nacionais, reconstruiu um projeto e agora mesmo tem muito mais futuro. Muito mais. E isso em Madrid dói. Dói muito. Mas espera. Porque Henrique Riquelme não parou por aí. Porque ele anunciou algo que provocou um terremoto brutal. Ele disse que se ganhar as eleições vai fazer 2 contratações galácticas. 2. E ainda não quis revelar os nomes. Mas claro, agora mesmo em Madrid todo mundo está especulando. Todo mundo nervoso. Todo mundo vazando possíveis nomes. Porque isso demonstra algo muito importante. Nem mesmo dentro do madridismo acreditam mais que esse elenco seja suficiente. E isso é gravíssimo. Porque há apenas alguns meses nos vendiam que Mbappé ia iniciar uma dinastia eterna, uma época de terror para a Europa. E a realidade está sendo completamente diferente. O time não transmite estabilidade, não transmite autoridade, não transmite fome. E ainda por cima agora começam as guerras internas, porque quando aparecem candidatos criticando publicamente o presidente, é porque o ambiente está muito abalado. E aqui vem algo que me parece maravilhoso do ponto de vista culé, porque o madridismo começa a viver exatamente aquilo de que eles riam no Barça há alguns anos. Debates internos, caos institucional, críticas constantes, sócios descontentes e sensação de projeto esgotado. Mas há algo ainda mais grave por trás de tudo isso, e é a sensação de que Florentino Pérez está perdendo completamente o controle da narrativa. Porque durante anos o presidente do Madrid dominava tudo. A imprensa, a narrativa, a sensação de superioridade, tudo. Mas agora não mais. Porque cada vez aparecem mais vozes críticas, mais dúvidas, mais perguntas e, acima de tudo, mais frustração. Porque as pessoas passam a comparar o Barça de Flick e o impacto é grande. Porque enquanto o Barça transmite juventude, energia, pressão alta, intensidade e crescimento, o Madrid transmite ansiedade, desordem, dependência internacional e muita soberba. Porque uma coisa está claríssima, o madridismo vendeu que com Mbappé os problemas acabariam.
E o único que aconteceu é que os problemas ficaram mais visíveis, porque o futebol não funciona apenas juntando nomes. E isso o Flick está demonstrando perfeitamente no Barça. E cuidado, porque o que está acontecendo no Bernabéu também está gerando muito barulho, muito mesmo. Porque Henrique Riquelme criticou duramente a situação, a do estádio e o tratamento ao sócio madridista. Aqui tem um assunto muito delicado, porque muitos torcedores do Madrid sentem que o clube se tornou mais uma empresa gigantesca do que um clube próximo do seu povo. Ingressos impossíveis, sócios deslocados, preços disparados e uma sensação constante de espetáculo artificial. E, sinceramente, é incrível ver como o madridismo começa a se fracturar por dentro. Porque quando a torcida deixa de estar unida em torno do presidente, começam os problemas de verdade. E isso Florentino sabe perfeitamente. Por isso, cada vez há mais tensão, mais nervosismo, mais movimentos estranhos, porque o clube percebe que algo está se rompendo. E enquanto isso, o Barça crescendo, Lamine explodindo, Flick construindo um time reconhecível, a torcida super conectada e o madridismo olhando de canto com uma mistura de raiva e preocupação. Mas o mais divertido de tudo é a contradição permanente da narrativa madridista, porque até pouco tempo atrás eles riam do Barça dizendo que era um clube acabado, que não iríamos competir, que o Madrid dominaria a Europa durante uma década. E olha para eles agora, sem jogadores convocados pela seleção da Espanha, com críticas internas brutais, com candidatos atacando publicamente o presidente, com debate sobre o fracasso esportivo e com a sensação constante de que o projeto não consegue decolar. Porque isso pode piorar. Muito pior, porque quando o madridismo entra em estado de nervosismo, tudo explode rapidinho. A imprensa começa a atacar, a torcida se divide, os jogadores sentem a pressão e o vestiário começa a esquentar. E sinceramente, do ponto de vista culé, é maravilhoso ver isso. Porque depois de anos ouvindo arrogância constante, agora é a vez deles viverem a incerteza. Eles têm que lidar com dúvidas, eles têm que lidar com confusão. Mas o que está claríssimo é que algo muito estranho está acontecendo no Real Madrid. Críticas demais, sinais demais, nervosismo demais. Porque quando até dentro do próprio madridismo começam a questionar Florentino, isso significa que o terremoto já começou. E fiquem de olho em Henrique Riquelme. Porque se esse movimento interno continuar crescendo, o verão no Madrid pode se transformar em uma verdadeira guerra civil, com contratações galácticas prometidas, com ataques diretos ao presidente, com uma pressão brutal da torcida e com um time que, longe de transmitir medo, transmite muitas dúvidas. Enquanto isso, o Barça continua crescendo. E talvez o que mais dói em Madrid não seja perder títulos, mas sim ver que o Barça volta a empolgar. Muito mais do que eles. Porque se tem algo que este final de temporada está mostrando é que o caos já não mora mais em Barcelona. Agora mora no Bernabéu.